Rapaziada, Galvão Bueno, Luxemburgo rasgaram elogios aí à vitória do Mengão sobre o Palmeiras, ficaram de boca aberta com a atuação do Mengão. Deixou chegar o Mengão, hein? Vamos acompanhar aqui esse corte, já se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o seu like e vamos embora pro vídeo. Falou na semana passada aqui, Galvão fez uma enquete, Cruzeiro e Flamengo podem pegar o Palmeiras, não podem e tal, tá aí, ó, 2-0 Flamengo, a coisa tá muito dividida, não dá ainda para apostar em ninguém mesmo. São favoritos? São, mas Palmeiras não vence, eu disse agora há pouco, há muito tempo, ó, não vence o Flamengo desde 2017, são 8 jogos, muita coisa para o tamanho dos dois, né? Deveria estar um pouco mais dividida, mas o Flamengo sempre vai muito bem contra o Palmeiras. Bom, estamos vendo alguns lances, já podemos falar sobre isso? Foi pênalti ou não foi pênalti no Arrascaeta? Vocês se sentem confortáveis para afirmar? Eu sinto confortável. Foi pênalti. Foi pênalti. Eu vi as pessoas falando, não, mas ele segurou, mas o cara caiu. Para com isso, pô. O cara segurou o cara dentro da... Agora, o que poderia acontecer é que tinha um jogador do Palmeiras, o lateral, chegando. Ok, poderia atrapalhar, mas ele segura o jogador. Ele coloca a mão do jogador do Flamengo. Né? Torcedor do Fluminense fica bravo porque diz que com o Arias aconteceu a mesma coisa. Ah, ele soltou. Mas ele segura, pô. Vanderlei. Foi pênalti, não tem nem o que discutir. Pô. Foi pênalti. Pois fora da área era falta, foi dentro da área, foi pênalti. O cara deixa o cara Essa lógica do Luxemburgo, eu muitas vezes concordo, né? Olha lá. Se fosse fora da área, marcava, não é? Não, segurou forte. Como segurou, que não deixou ele... Não deixou passar, né? E ele nem vai na bola, nem olha pra bola. Perfeito. E ele ia ficar de frente pro goleiro ali, o Arrascaeta, enfim. Aí vem aquele negócio, não passa em câmera lenta, passa mais rápido, para saber o impacto, mas enfim. Aí ele segura Falcão, e solta. Foi, Falcão? Foi. Não, e se ele não faz, se ele não toca a mão no Arrascaeta, poderia o lateral esquerdo tentar chegar. Isso. O lateral esquerdo estava fechando. Mas foi pênalti lá, na minha opinião. Faltou o Casão. Eu tenho dúvida. Ah lá, Casão já tem dúvida aí, gente. Eu tenho dúvida. Tá bom. Aí quem é que faz no jogo? Não, eu tenho dúvida porque... Você sabe que eu tive... aquela questão de esperteza. O atacante é esperto pra caramba. O atacante sente... O atacante faz a mão chegou ali, ele sente alguém encostar nele, porque Mas acho que ele foi menos artista do que o Arias daquele do Fluminense quando recebe o puxão e se joga. O Arrascaeta, ele vai de frente, ele tá vendo o lateral do Palmeiras fechando, que pode chegar. Ele sentiu a mão do peito. Não, mas esse não. Em câmera lenta, parece que ele segurou o Arrascaeta pra caramba. Eu acho, mas tenho dúvida, cara. Casão. Eu não discuto que ele deu o pênalti, mas também não ia discutir se ele não marcasse. Acontece o seguinte, eu vou me bater sempre na marcação, né? Cara, zagueiro que vai num cara habilidoso, em pé, tá doido, cara. Ele tem que ter uma base, ele tem que dar uma distância para poder negociar o espaço. Ele dá o bote, ele vai fazer pênalti, porque o cara dá o tapa na bola, ele tá em pé, não tem base para poder continuar. Você pode ver que ele tá em pé e o Arrascaeta só balança e tira a bola dele. Mas assim, vamos lá, não é indiscutível, é? Não é discutível, mas só acho que... Ele não marcou. Vamos supor que ele não marcou o pênalti, foi o VAR que chamou. Perfeito. Então, aí o VAR chama, ele vai lá, olha e fala assim, não, eu continuo com o mesmo pensamento, não foi pênalti. Seria absurdo ele não marcar o pênalti? Eu só acho que ele não segue na jogada, porque o cara impediu dele seguir na jogada, entendeu? Não, sei, mas o árbitro, se ele não marca, seria absurdo. Seria muito mais cobrança se ele não marcasse. Vamos olhar o outro lance. Esse tempo que ele segura o Arrascaeta é tempo suficiente do lateral chegar. Sim. Agora, o Ramon Abad marcou também no primeiro lance. Este pênalti aí, eu tenho mais dúvidas sobre a posição. Bateu na mão, não tenho a menor dúvida. Agora, que bateu no braço do Varela, que o braço estava aberto, olha lá, aí não tem dúvida. Gente, mas não tem uma câmera na linha para eu te dizer para você, olha, ele está fora da área, está em cima da linha. Sim. Essa aí foi uma dúvida. Aí o VAR chama sem ter também uma convicção. Porque não é conclusiva essa imagem. Câmera, ele está meio 1 metro fora da área. Tá fora, mas aquela câmera não mostra quase nada. Agora ele tinha dado o pênalti, mas o VAR chama. Então eu acho que às vezes a intervenção, a gente chama tanta atenção para isso. Traduzido, Mauro, eles estão errando para tudo que é lado. Então, eu não estou dizendo que ele não estava dentro da área nem fora, é que não dá, é inconclusiva a imagem. Então o VAR não precisa chamar. Se o VAR tivesse uma imagem claríssima, não é isso? Exatamente. Pra que o VAR vai chamar se ele não tem uma imagem que prove que tá dentro ou fora? Para dividir com o árbitro a responsabilidade. Pois mas aí vai, fala. Não dá pra saber se mas foi aí, dentro. Não dá. Aí sim, se o árbitro é responsável dele, ele não chamou, ele vai ser criticado ou não pelo aquilo que ele fez. Tá certo? Mas aí o árbitro
o VAR chama o cara para um negócio que ele não prestou, que ele não chamou ali. E não dá pra ver. Os dois não seriam pênalti, porque o árbitro deixou seguir os 2 lances ali. Não, ele marcou. Ele marcou. O do Flamengo, no o do segundo, Palmeiras não, ele marcou. o segundo Mas não. a responsabilidade seria dele, O cara. do Palmeiras ele marcou. Aí o VAR chama sem nenhuma convicção, porque o VAR não tem uma imagem conclusiva. Agora, tecnicamente, o jogo foi mais fraco do que a gente esperava. Ficaram se estudando muito. Aquela história, aquela frase do Luxemburgo, o medo de perder estava maior do que a vontade de ganhar. Como é que foi? O que vocês acharam do jogo em si? Sabe o que eu gostei desse jogo? Só vou falar uma coisa, vocês podem discutir. Claro. É o passe do garoto do Flamengo para o Ayrton espetacular, Lucas. o segundo gol. O segundo gol. E ele recebe do Murilo, do zagueiro. O Murilo tenta tirar, o tapa mas... que deu, porque Ele matou o zagueiro. era tão óbvio que ele que tocaria para o Michael, né? Pra O direita. zagueiro estava aqui, o E o Piquerez. zagueiro vai lá. O zagueiro começou a ir para lá, ele Wallace, ele né? nem olha, ele vira É o o Wallace. Perfeito. E ele dá uma de Wallace. Ronaldinho. Ele vira Ele o olha pé. pra lá e, ó, tchuf pra cá. Você viu, Vanderlei? Você passa? Esse passe foi Fantástico, maravilhoso. Porque essa é magia, né, cara? Futebol, É a né? Ele faz magia. coisa diferente. Ele olhou pro lado, meteu a bola pro outro, deixou o cara... Quebrou a defesa inteira. Ele driblou defesa. Eu achei, ó, sem driblar. cara, Ele driblou sem driblar driblar. e ele recebe, o Murilo tenta cortar, parece que é uma tabela entre eles, vai exatamente. Então foi. Ali esse muito jogo bom. aí, né? Vamos dizer, ficou muito Palmeiras tático, o Palmeiras que é um time mais, né? E o Flamengo tem mais qualidade. Sim. Na hora de que precisar da qualidade, o Flamengo vai pegar vai fazer um tapa de bola, vai dar uma. Exatamente. Vai jogar Exatamente, o diferente. time do Palmeiras é o time mais consistente. É isso aí. Mas o time do Flamengo tem, faz coisa tem diferente. jogadores que possam Sim, fazer diferença. sim, claro. Por exemplo, aquele negócio que eu acho que. Tá, tudo bem, o Palmeiras é aquele. Quem é que o Palmeiras faz isso aí? O Estevão. Né? O Estevão balança e. Que não jogada. brilhou, que não Essa é a brilhou nesse jogada. jogo. Essa é a jogada. Essa jogada, ó. Agora é o Murilo, ó. O Murilo é que dá o passe, mas ele faz que ia pra direita lá. Ele olhou Nem pra- olhou. Pô, deixou Isso aí. o Ayrton Lucas Isso aí. na cara do gol. Ele Tudo tinha duas indicava opções. que ele ia passar pro Michael lá, ó. Ele tava esperando, ó. Você vê só, a jogada do Arrascaeta, ele tá dentro da área, ele tem mais é que balançar o corpo mesmo e dar o tapa, cara. Não tem jeito, Sim. tem que balançar o corpo e dar o tapa. Isso aí é futebol, cara. Aí detalhe, todos os jogadores que entraram no segundo tempo, esses 4 aí, ó, tava tudo aí, inclusive o Pedro aqui, ó. Todos haviam Não, o detalhe que eu entrado não tinha depois. prestado atenção, que o cara chamou a atenção agora do Piquerez, o Piquerez estava prestando mais atenção do lado do cara lá e ele Claro. virou pra cá. Virou. Se desse Foi. no cara lá, eu acho que o Piquerez chegava. Sim. Exatamente. Se desse É no isso aí, Michael, o Vanderlei. Piquerez ia chegar. Olha lá. Olha o Piquerez como ele Ele tem que estar mais no meio do preocupado com lá, caminho. olha lá. Porque o Piquerez, Mais virado até ele pra dar o quebra. pique lá, é. Ele quebra Claro, o Piquerez, porque ele tem a certeza que o passe vai lá. É. Então a Não. força dele Aí, tá do lado quem dá o esquerdo. toque aqui é o Pedro, aqui atrás. Ó. E assusta vocês o artilheiro do campeonato, depois de 10 rodadas, Não. ser um jogador de meio campo, clássico como o Arrascaeta, com 8 isso gols, é uma- completamente isso é uma normal. opinião Atrás minha. dele vem um centroavante típico, que É é, a o minha Verratti opinião há com muito 7. tempo, presta atenção. Aham. Os maiores artilheiros do mundo, os maiores artilheiros do mundo, não foram camisa 9. Sempre foram camisa 10. Sim. Você vai pegar Cruyff, Pelé, Zico. Zico, Maradona. Cruyff era Messi. 14, vai jogar como 10. Não, sempre 14. Mas sempre, entendeu? Os artilheiros, o cara chega vendo tudo de frente. Se o cara começar a entrar na área, vai fazer gol. Centroavante faz gol. Mas tem que preparar bastante. Tem que ter. Esses caras vêm preparando e vêm vendo tudo que está acontecendo. É impressionante, cara. Não, a gente teve Zico e tantos aí. 10 Rivelino, por uma opção desse. Mas artilheiros mesmo, você pega o Zico, o Dinamite era um centroavante, mas jogava com a 10 e tal. No mais, você pegar a relação, é sempre o centroavante, que sobra mais para eles. Pegar os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Romário não sei quantas vezes, Túlio, não sei quem. É o 9, que agora há pouco vocês discutiram Não, aí, assim, não, cadê o não, quer centroavante dizer e que tal. não é surpresa Não, o não, meio não é. ser artilheiro. Não, Não, a lógico que surpresa não. é o seguinte, os 9, os centroavantes, os números 9 de hoje, eles fazem menos gols talvez do que os eles faziam meias, antes. do que os Porque meias. lá nos anos 80, o Zico era artilheiro, o Serginho era colado. Sim. No outro ano, o Serginho fazia 30 e não sei quanto, e o Zico chegava com 28, 29. E o Roberto também nessa Roberto, luta toda. lógico, é. Reinaldo, camisa 9, o Reinaldo Nunes. Então, isso que eu estou dizendo. Você pega a relação, é o Romário, o Nunes, é não sei o quê, Reinaldo. É sempre o 9 e o artilheiro. Assim, claro no que não é geral, surpresa né? No pelo geral- craque que é o Arrascaeta, né? No Lógico. geral, sai menos gols hoje, né? Os artilheiros, hoje em dia, eles são artilheiros com 15 gols, com 16 gols, num campeonato que tem 38 rodadas. Lá atrás, os caras jogavam menos que isso E fazia muito mais gol. fazia muito mais gols. E o Arrascaeta joga naquela função antiga do número 8. É o cara que encosta no 9, o cara que entra na área.
Não é nem o segundo jogador de meio campo, ele é o terceiro encostando logo. logo. Não, ele é o terceiro. Ele é muito mais... É quase um terceiro atacante do que um jogador de meio campo. Ele chega hoje bastante. Ele joga mais colado junto do centroavante, porque antes a função dele era caindo do lado direito. Por quê? Porque você tinha um atacante, você tinha um jogador pela esquerda, Everton Ribeiro no meio, e ele do lado direito. Hoje ele se fixou mais no meio, por isso que ele chega mais. Ele tá jogando muito, é um craque. Então, me chama a atenção no Palmeiras, que não era o 9 artilheiro ainda, demorou para chegar, agora eles esperam que o Vitor Roque faça isso, o Flávio até Lopes fez no passado, mas reclamava do 9, e o artilheiro era o 10. Rafael Veiga, Luxo. Você trabalhou lá e agora está na reserva. É só uma fase, ou o time mudou, chegaram os jogadores... Eu vi uma declaração do Abel já dizendo que vai dar um tempo no Rafael Veiga, tá certo? Para recuperar, que ele anda muito cansado e muito... para tentar voltar, mas já estão também assim, já meio que fazendo voltar no lugar de quem? Uma montagem de time, já começando a tirar meio que ele para poder montar um outro time, outro diferente. É que mudou, bom, as opções aumentaram muito para ele, sem dúvida alguma, mas o Rafael era referência, inclusive como artilheiro, e era camisa 10, então, de repente, vamos ver o que vai acontecer com o Rafael, acho que grande jogador, a gente questiona, hoje eu vi alguém falando até nele na seleção, aquele 10 que não tem, Alan Patrick, Rafael tal... E o Palmeiras... Calma, gente, o Ancelotti tá chegando, vai olhar muitos jogadores por aqui, não é bem por aí, não. O Palmeiras vai encontrar um problema, o Estevão vai embora, né? Vai embora. Não foi tão bem nesse jogo, né? Ele não jogou bem, mas vai ter problemas. Um cara espetacular, vai sair. Você não tem esse jogador com essa característica, não tem. Não tem lá e não tem lugar nenhum. Eu acho que... Mas você vai ter lugar nenhum. Você tem um Paulinho... Pela convocação do Ancelotti, voltando na convocação do Ancelotti hoje, e nós, número 10 aqui no Brasil, esse meia que joga... Vamos para as informações antes. Uma informação envolvendo o rival Botafogo. Rival esse que pode brigar por títulos com o Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil e até mesmo no Campeonato Brasileiro. Por quê? O Botafogo faz parte de um grupo administrado por John Textor, uma SAF. O Lyon está passando um perrengue absurdo na situação financeira, sofreu até transfer ban da FIFA, pelo que a gente pôde ler comunicado da FIFA inclusive. O Molenbeek, ou Molenbeek, que é outro clube que faz parte do grupo aí da gestão, o grupo Eagle do John Textor, ainda não subiu e está na segunda divisão lá do futebol belga, lá na Bélgica. O Lyon, repito, recebendo sanções aí, transfer ban, ameaça de descenso, e o Botafogo parece que até o momento não está sofrendo com nada. Por quê? O Botafogo está fechando a contratação de mais um jogador, destaque aqui do futebol brasileiro, o zagueiro Abner, do Juventude. Inclusive ontem ele foi retirado, ele seria titular, ele foi retirado do jogo contra o Red Bull Bragantino por conta dessa negociação, porque se ele entrasse em campo completaria 7 jogos e não poderia disputar o Campeonato Brasileiro para uma outra equipe da Série A. E o Botafogo vai pagar 2,5 milhões de euros, 16 milhões de reais na cotação de hoje, em 4 parcelas, e parece que nada está acontecendo. É por isso que eu falo, gente, o novo presidente da CBF prometeu que ia brigar pela melhoria do futebol brasileiro, e tem que ter o fair play financeiro. Tem que ter o fair play financeiro, porque não dá. Os clubes que são, digamos, responsáveis, Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético Paranaense, que hoje está na segunda divisão, tem outros clubes também que são responsáveis, enfim, acabam sendo prejudicados, digamos assim. Então fica aí a informação. Outra informação, gente, Vinícius Júnior e Ancelotti estarão no Maracanã nessa quarta-feira para acompanhar Flamengo e Deportivo Táchira. E jogo que vai ter casa cheia, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada. A diretoria espera aí pelo menos 63 mil pessoas presentes no Maracanã. E eu espero um grande jogo. Independentemente dos desfalques, eu acho que o Flamengo tem a obrigação de vencer o Deportivo Táchira, que, se não me engano, não venceu ninguém nesse grupo. Jogo mal demais, todas as partidas que eu assisti do Deportivo Táchira, um negócio horroroso, fraco, time fraco, sabe, time amador. Eu lembro que o Flamengo teve uma dificuldade absurda para vencer o jogo de ida lá fora, 1-0, foi porque o Arrascaeta fez uma jogada de craque ali, acabou fazendo um gol. Eu já considerei um absurdo, e agora dentro do Maracanã não espero menos que uma vitória aí por 2 gols de diferença, sendo bem sincero. E o Vinícius Júnior e o Ancelotti estarão no Maracanã. O Ancelotti vai visitar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, antes de ir ao jogo, então vai curtir. Inclusive gostei da coletiva dele, de apresentação ali na primeira convocação dele. Gostei pelo fato dele não ter chamado o Neymar,
tá certo. Enfim, a gente pode discutir outros nomes aí que ele acabou chamando, mas fora isso, seja bem-vindo ao Maracanã, Ancelotti, treinador da seleção brasileira. O Vinícius Júnior já é de casa, não precisa dizer seja bem-vindo, muito pelo contrário, ele conhece muito bem aquele estádio ali, cada cantinho daquele estádio. E para o jogo, gente, Alan, Pulgar e Vinha podem voltar. Nessa quarta-feira a gente vai ter a definição aí no treino dessa terça-feira, no treino de hoje a gente vai ter essa definição aí envolvendo esses 3 atletas. Tomara que o Vinha volte, pelo menos para ficar ali no banco, sentir novamente o clima de um jogo, de concentração. Isso é bacana demais para um jogador que está desde o dia 11 de agosto sem entrar em campo depois de 2 lesões graves, cirurgia. Que ele volte e volte melhor ainda, que é um jogador que eu particularmente gosto bastante. Galera, Alcaraz, vamos lá. O Everton emitiu um comunicado oficial sobre a situação do jogador, tá? Deixa eu ler aqui o comunicado. No site eles falam sobre jogadores que estão no momento no elenco por empréstimo e qual é a situação desses jogadores. Sobre o Alcaraz, eles falaram o seguinte: o clube, no caso o Everton, continua as discussões com Charlie Alcaraz, que chegou aos Blues por empréstimo do Flamengo em fevereiro, até o final da temporada 2024-2025, ou seja, até o dia 30 de junho ele tem contrato com o Everton. E eles falam aí que estão debatendo com o jogador. Isso quer dizer que eles confirmam a informação que a gente trouxe. O Alcaraz ainda não bateu as metas. Se tivesse batido as metas, eles seriam obrigados, ou seja, não tinha por que conversar com o Alcaraz. Eles estão conversando com o Alcaraz. Por quê? Se o Alcaraz não bater a meta, ou as metas, eles vão analisar se vão comprar o jogador, se vão exercer a opção de compra. E por isso eles estão conversando com o Alcaraz. A informação que eu tenho é que o Alcaraz quer ficar, o Everton também quer continuar com o jogador e, obviamente, eles vão conversar com o Flamengo. O Flamengo está tranquilão. Repito o que eu falei no vídeo anterior, tranquilão. Porque se o Everton não quiser, outros clubes querem pelo mesmo valor da opção de compra junto ao Everton. Jorginho, galera, essa semana vai ter uma reunião do José Boto, Jorginho e o Arsenal. Verei o que falta. A questão é, o Jorginho será jogador do Flamengo. Só que nesse momento ele será jogador do Flamengo a partir do dia 1º de julho. Ou seja, no meio do Super Mundial. O Flamengo quer ter o Jorginho para o Super Mundial. E por que não pode ter o Jorginho para o Super Mundial? Porque precisa da rescisão com o Arsenal. E por que o Jorginho ainda não rescindiu com o Arsenal? Porque o Jorginho tem valores a receber, bonificações a receber, e ele não quer abrir mão de tudo. E o Arsenal também não quer abrir mão do jogador assim. Beleza, você não quer abrir mão, então você vai ficar aí até o dia 30 de junho. A partir do dia 1º você pode ser de quem você quiser. E tá nessa. Vê, o Flamengo pode pagar. O Flamengo não quer pagar. Porque o Flamengo poderia chegar, beleza, Arsenal, a gente te dá um valorzinho aqui, você libera o jogador antes. Para que fazer isso? Sendo que o jogador vai ficar livre e vai ser atleta do Flamengo a partir do dia 1º, ou seja, por alguns dias o Flamengo vai pagar um alto valor? Não faz sentido. Então é por isso que o Flamengo vai se reunir com o Jorginho e com o Arsenal para tentar chegar a um acordo nessa situação. E para finalizar nosso vídeo, galera, vou trazer números aqui do Alexandro no jogo contra o Palmeiras, porque foi algo assustador, tá? 90 minutos jogados, 74% de acerto no passe, um drible certo, 2 desarmes, 2 interceptações, 8 cortes, 5 duelos ganhos de 9, 4 faltas. Gente, muita gente pode assim, caramba, os números são muito bons. E quem assistiu ao jogo pode ver o Alexandre jogando em altíssimo nível. Calando a boca de muita gente que disse que ele escolheu o Flamengo porque ele não tinha mais espaço na Europa. Nação, tá aí então a imprensa repercutindo as notícias e informações do Flamengo, Galvão e amigos aqui, programa da Band, link na descrição como créditos, analisando aí a vitória do Flamengo, maiúscula para cima do Palmeiras e as informações do Mengão, aqui com o Vene Casagrande, com o Matias Vinha, voltando aí depois de meses de fora por conta de uma lesão multiligamentar no joelho, já está recuperado, vai voltar aí à forma física para voltar a atuar com a camisa do Mengão, lateral esquerdo do Flamengo. Chega na hora importante, né? O Matias Vinha volta a jogar, na verdade, numa hora importante. Temos aí também o Pulgar, que também já deve estar de volta para a partida contra o Deportivo Táchira pela Libertadores, e a dúvida não, o desfalque fica por conta do Gerson, né, que saiu sentindo o joelho,
ainda bem, graças a Deus, que não foi nada pior, porque o Gerson teve só uma inflamação no joelho esquerdo e não preocupa para o Mundial, mas para as 2 próximas partidas do Mengão estará de fora, porque o Gerson está em recuperação do joelho. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.